Fala aí, galera, beleza? Então, galera, eu sou o Cássio e esse é mais um vídeo de uma série que eu estou fazendo sobre triggers para iniciantes, beleza? Se você quer pegar essa série do início, eu vou deixar o link aqui nos comentários, fechou? Beleza, então, galera, conforme eu já tinha comentado, a gente vai entrar mais a fundo no before de uma trigger, tá? Nesse contexto aqui, ó, do before. Não sei se vocês vão lembrar, mas na última aula eu comentei, né, eu estou trazendo aqui aquele fluxograma da trigger, novamente. Eu comentei que tem estratégias que a gente usa no before e tem estratégias que a gente usa no after, tá? Então, hoje a gente vai ver as estratégias que a gente usa no before dentro das nossas triggers, beleza? Então, eu vou até simplificar a nossa trigger aqui para não ficar muito confusa, tá? Eu vou deixar só o insert mesmo, beleza? E eu vou tirar tudo isso aqui, tá? Que hoje a gente só vai ver o before, beleza? Vou tirar isso aqui também. Perfeito, ó. Então, a nossa trigger ela está configurada para rodar somente no insert, né? Quando a gente cria algum registro não, quando a gente cria uma conta, né? Dentro da nossa org, e também ela só vai processar no contexto before, beleza? Então, antes daquele salvamento temporário, beleza? Então, se a gente olhar lá no fluxograma, ele vai passar pelo before, vai ser salvo sem o commit e a nossa trigger vai pular o after, né? Porque ela não está configurada para rodar o after. E aí sim será salvo na base, definitivamente, tá? Top, galera. Então, a gente sempre vai usar o contexto before, tá? Na maioria das vezes, quando a gente quer atualizar algum campo do registro que está passando pela trigger ou validar alguma regra antes que esse registro seja de fato inserido ou atualizado na nossa base. Então a gente coloca toda essa lógica no before, né? Então, por exemplo, a gente está inserindo uma conta, só que a gente só quer que essa conta seja inserida se algum campo tiver preenchido. Então, a gente consegue colocar essa lógica dentro da nossa trigger, né? E a gente coloca isso no before. Porque aí, se digamos que esse campo que a gente quer que seja preenchido, ele não está preenchido, o usuário esqueceu de preencher. Então, a gente consegue jogar um erro, né? A gente consegue colocar um erro em tela para o usuário, falando para ele, ó, tá faltando preencher esse campo, né? Esse campo tem que ser preenchido para você poder inserir essa conta. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo é se a gente quiser preencher algum campo automaticamente. Então, na conta, por exemplo, a gente tem campos de endereço, né? Endereço de entrega e o endereço remetente. Então, a gente pode colocar uma lógica, ó. Se o cara informar um endereço destinatário e não colocar o de remetente, a gente preenche o remetente com o que tiver lá no destinatário, entendeu? Então, esses são os cenários mais comuns onde a gente usa o contexto before,
beleza? De uma trigger, né? Então, a gente vai usar ou para validar algum campo antes desse registro entrar na nossa base. E aí a gente pode mostrar um erro para o usuário, ou para quando a gente quer preencher algum campo, né, desse mesmo registro passando pela trigger. Então, galera, de forma geral, a gente vai usar o before para quando a gente quiser validar ou mexer no registro que está passando pela nossa trigger, né? Então, quando a gente inserir um registro e a gente quiser mexer com aquele registro ou validar algum campo ali naquele registro, aí a gente usa o contexto before para colocar essa lógica, beleza? E aí, dando um spoiler, o after, que a gente vai ainda ver mais a fundo, a gente vai usar ele para mexer em algum registro diferente do registro que está passando pela minha trigger. Então, por exemplo, se eu estou criando uma conta, e aí eu quero que sempre quando eu crio uma conta, ele criar um contato e aí linkar os dois, criar esse relacionamento. Aí a gente já usa o contexto after. A gente já colocaria isso no after, tá? Então essa é a grande diferença de usar o before ou after. O before é para quando a gente quiser atualizar esse registro, o registro que está passando pela trigger, né? Ou validar alguma coisa nesse registro. E aí o after para quando a gente quiser criar algum outro registro, né? Ou atualizar algum outro registro diferente do registro que está passando pela trigger, tá? Beleza? Muito bem, galera. Então vamos para a prática agora. Chega de teoria. Vamos botar a mão na massa aqui. A primeira coisa que a gente tem que aprender é como que a gente, de fato, acessa esse registro passando pela trigger, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma conta, tá? E aí, essa conta que está sendo criada, eu quero acessar ela na minha trigger para talvez validar se um campo está preenchido ou preencher algum outro campo, beleza? Então a gente tem que aprender como acessar acessar o registro que está passando pela trigger, porque no momento a gente só está colocando esse system debug só para avisar, está passando pelo contexto before, mas beleza, a gente ainda não consegue fazer muito com isso. A gente quer acessar o registro para a gente poder fazer alguma validação ou preencher alguma coisa, tá? E aí é bem simples, tá? Eu vou remover o que eu escrevi aqui no System Debug. Eu vou colocar tipo conta, né? É isso que a gente quer acessar. Aí o System Debug é só para a gente poder ver que ele vai funcionar. Então, para a gente acessar o registro, a gente sempre vai usar o trigger.new, beleza? E também existe o trigger.old, tá bom, galera? Mas, para quando a gente estiver inserindo algum registro, vamos utilizar o trigger.new. Depois eu explico a diferença, tá? Entre o old e o new. Vai ser muito útil, principalmente quando a gente atualizar um registro, né? Quando editar um registro. Mas por enquanto, como a gente só está inserindo uma conta, para acessar essa conta, vamos utilizar o trigger.new. Fechou? E aí, mais uma coisa, esse trigger.new, ele na verdade, ele é uma lista, tá? Nesse caso, ele é uma lista de contas, né? De accounts, que está sendo inserido, beleza? Se a gente só inserir uma conta, essa lista só vai ter uma conta dentro dela. Mas a gente também consegue inserir em massa. Tipo, a gente consegue criar 10 contas de uma vez.
Aí, no caso, a gente criando 10 contas de uma vez, essa lista terá 10 contas dentro dela. No nosso cenário aqui, eu só vou criar uma conta, beleza? Aí, então, essa lista, ela só vai ter uma conta. Fechou? Boa, galera. Então, vou dar um Ctrl S para salvar. Maravilha. E aí, eu vou entrar na nossa org. Eu vou criar uma conta aqui. Beleza? Cássio. E vou salvar. Beleza, ó. Minha conta criada. Agora eu quero ver o log que eu criei. Deixa eu ver esse cara aqui, ó. Não. Aqui, ó. Perfeito, ó. Ele capturou a conta que eu acabei de criar. Perfeito. Então temos aqui a nossa conta, tá? Só que tem um detalhe muito importante aqui, ó. Dá uma olhada no ID. Ó, o ID, ele tá nulo. Mas, ué, quando a gente cria uma conta, o ID não é preenchido, por que aquele está nulo? Não está fazendo sentido. E, na verdade, galera, isso faz muito sentido, tá? E a gente vai ver por que isso faz sentido. Se a gente abrir aqui aquele fluxograma, ó, estamos acessando essa conta no before, certo? Tudo que a gente estiver inserindo, tá? Inserindo. Como ele é um registro novo, quando ele passar pelo before, né, o before, ele ainda não vai ter um ID para ele. Por quê? Porque ele ainda não vai estar salvo, entendeu? Ele só vai ter um ID, né, a Salesforce só vai gerar um ID para ele quando passar pelo salvamento temporário. Esse cara em amarelo aqui, ó. Depois que passar por aqui, aí sim a Salesforce vai dar um ID para ele, tá? Então, se depois do salvamento temporário já temos um ID, logo no after já teremos o ID desse registro, beleza? E aí sim, se não der nenhum erro, se não der nenhum problema, aí ele vai ser salvo definitivamente na base. Aí aquele ID, ele vai realmente existir, entendeu? Então, esse é o ponto que eu queria fazer. No before, quando eu estiver inserindo um registro, ele não vai ter ID. Ele só vai ter o ID no after. Beleza, galera? Boa! Vamos voltar para a nossa trigger. Tá? E ó, o que eu vou fazer? Tá? Sempre quando eu inserir uma conta, eu quero que o campo phone seja preenchido automaticamente, tá? Só para a gente fazer um teste, beleza? Vamos ir aqui na nossa trigger. Legal. O que eu vou fazer, tá? Só para ilustrar melhor, eu vou criar uma lista de account, beleza? Accounts. E eu vou passar para ela justamente esse trigger.new. Fechou? Eu vou apagar esse system debug, tá? Não preciso mais dele. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop, tá? Para percorrer essa lista de conta. Então, bem tranquilo. Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus? Tá? E aí, para cada conta sendo inserida, eu quero atualizar o campo phone para, sei lá, 99999999, beleza? E vou salvar. E aí, só um ponto, tá? Eu não precisava fazer dessa forma aqui, tá? Eu poderia simplesmente passar esse trigger.nu aqui, tá? E aí apagar essa linha. E ele ficaria assim, tá? Também
daria para fazer. Ó, salvei, não deu erro. Mas só para facilitar o entendimento de vocês, eu criei dessa forma, tá? Eu criei mais esse passo para ficar mais fácil de entender, fechou? E aí, você pode estar se pensando, mas Cássio, se você está atualizando um registro aqui, você não precisaria fazer um update? Assim, né? Por que você não fez um update? E a resposta é bem simples. No before, se você estiver atualizando o registro que está passando pela trigger, você não precisa fazer o update, tá? E aí eu vou explicar por quê. E aí, novamente, a gente vai ter que entrar lá no nosso fluxograma. Boa, galera. Então, olha só. Esse fluxo aqui, ele já vai acontecer, ele acontece automaticamente quando a gente insere uma conta, beleza? Que é o que a gente está fazendo aqui. Pense nisso como uma esteira, tá? A gente inseriu uma conta, ele vai passar pelo before, salvo sem commit, after e depois salvo na base, tá? Ele sempre vai repetir isso, beleza? Então, se a gente está acessando o nosso registro no before, antes de ele ser salvo, não faz sentido a gente fazer um update, porque um update, o que o update vai fazer? O update ele vai, no caso, recomeçar tudo isso de novo, porque sempre quando a gente faz um DML, ele restarta esse fluxo aqui, tá? Então, quando a gente pega o registro no before, a gente consegue alterar os campos sem dar um update, beleza? Porque ele automaticamente já vai passar por essa esteira, ele já está passando por essa esteira. Então, tudo que a gente mexer no before, ele vai naturalmente passar pelos próximos itens, certo? E aí, na verdade, não é que você não precisa colocar o update, tá? Se você colocar um update no before, e aí o update é em cima do registro sendo inserido, atualizado, você vai tomar um erro, tá? Então, na verdade, a Salesforce não deixa você fazer um update no contexto before do registro que está passando pela trigger, tá? Eu vou provar isso, ó. Vou dar um save aqui. E aqui eu vou entrar na nossa org e vou criar uma outra conta. Ó. Tentar criar uma outra conta, teste, vou tentar salvar. Ó o errinho. Ele vai dar esse errinho top aqui, ó, DML statement cannot operate on trigger.new or trigger.old, blá, 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 blá. Esse erro ocorre quando a gente tenta atualizar a conta ou o registro que está passando pela trigger. Então, a gente precisa remover esse cara aqui. Aí sim, salvar. E aí agora, ó, se eu der um save, ele vai deixar. E se entrarmos aqui no details, ó, o fone preencheu automaticamente. Vocês viram que eu nem coloquei, eu nem preenchi esse campo ali na hora de inserir a conta, de criar a conta. Ele preencheu isso aqui automaticamente porque está na nossa trigger para ele fazer isso. Beleza? E ó, se eu criar 10 contas de uma vez e inserir elas, todas essas contas terão o fone preenchido. Beleza? Então, ó, eu vou escrever um scriptzinho aqui rapidinho, só para mostrar isso.
Ó, beleza. Esse script aqui vai criar 10 contas e vai inserir aqui embaixo, beleza? Vou dar um execute. Opa. Qual foi o problema? Aí não. Boa. Execute. Ó, ele inseriu as 10 de uma vez, né? Se a gente for aqui em Accounts, clicar aqui em Recently Viewed, vai aparecer. Ó, esses aqui, ó. Teste 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 10 aqui, ó, todos com o campo fone preenchido. E aí, esse processamento em massa, né, ele até é uma boa prática, tá? Sempre quando vocês criarem aí as suas aplicações, criem para receber mais de um registro, talvez de uma vez, tá? Nesse caso aqui, ó, que a gente criando 1, ou 10, ou 20, ou 30, ou 40, ele vai funcionar, tá? Ele não vai quebrar o código. Então é uma boa prática, tá? Sempre para criar as suas lógicas em cima de cenários onde não vai ser somente um registro sendo criado ou atualizado, beleza? Beleza, galera. Então, não quero esticar mais esse vídeo porque já tem muita informação aqui, tá? Eu sei que é muita coisa, talvez algumas coisas não fizeram muito sentido, mas é bom talvez rever esse vídeo ou procurar algum outro vídeo para vocês realmente entenderem como funciona, tá? O before de uma trigger, beleza? E aí no próximo vídeo eu vou mostrar como validar um campo, né? Que eu dei aquele exemplo lá de quando um campo não tiver preenchido, mostrar um erro para o usuário, tá? Eu vou mostrar como fazer isso na próxima aula, beleza? E claro, né, galera, não poderia faltar o nosso dever de casa, tá? Preenche o campo amount automaticamente quando uma oportunidade for criada. Show de bola. Então vocês vão pegar essa lógica aqui e replicar ela na trigger de oportunidade, tá? Que a gente já criou antes, beleza? Aí sempre que uma oportunidade for criada, esse campinho aqui, ó, o amount, terá que ser preenchido, beleza? Aí pode ser preenchido com qualquer valor, né? Vocês que mandam aí. E é isso, galera. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você já não é inscrito, beleza? E a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu.